Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Esse é o Pode Solucionar. Aqui nós falamos sobre empreendedorismo, sobre autoconhecimento, sobre comportamento, sobre comunicação focados na solução. Então, se você já percebeu que você é um solucionador, esse é o lugar para você estar e a gente vai ter uma conversa maravilhosa. E se você está nesse caminho de descobrir que você é um solucionador extraordinário, esse também é o podcast para você ouvir. Então se prepara, porque nesse tempo eu tenho aqui uma convidada especial para falar sobre empreendedorismo, para falar um pouquinho sobre a experiência dela e o que é empreender, como ela tem encontrado soluções na região que ela está, no nicho que ela está, no ramo que ela está, para trazer para as pessoas soluções extraordinárias. Então, Rafaela, seja muito bem-vinda! Obrigada, Tiago, por estar aqui nessa oportunidade maravilhosa de falar um pouco sobre mim, do meu trabalho, sobre o que é empreender, ser mãe. É uma honra participar aqui com vocês. Seja bem-vinda e eu sei, já vi algumas lives suas, então já estou com muita expectativa porque vai ser maravilhoso, ok? Então é legal dizer para você o seguinte: nós aqui do Pode Solucionar, nós acreditamos que todo mundo é um solucionador, nasceu para solucionar um problema, ok? Quanto antes você descobre o problema que você nasceu para solucionar, mais fácil vai fluir, as coisas vão fluir de maneira muito mais tranquilas para você. Então você reconhece que existe um problema, reconhece que você é parte daquela solução para um problema, e isso vai fluir de uma maneira muito melhor. Eu gosto muito do que Miles fala. Miles ele diz que todo problema, tudo que nós temos de solução hoje, um dia foi um problema. Então pense nessa cadeira. Um dia não existia a cadeira e alguém teve uma ideia, porque viu que as pessoas estavam de pé e precisavam sentar, e foi então que surgiu a ideia da cadeira e até hoje tem sido aprimorado. Então nós acreditamos sim que o empreendedorismo é solução. Nós acreditamos que quanto mais nós nos conhecemos, mais soluções nós vamos criar. Então essa é a ideia desse nosso podcast. Então já partindo para isso, Rafa, conta um pouquinho da sua história para nós. Minha história ela é bem engraçada, bem turbilhada, assim, né? Tá? Eu já fui funcionária pública, Uau! já trabalhei como atendente em loja de cosméticos, Tá? como caixa, como vendendo Natura, Demilos, Avon. Uau! É, mas assim, onde eu ingressei mesmo, que eu achei, assim, mas minha vontade sempre foi querer ajudar o próximo, né? Tá. Sempre foi Sempre, isso. sempre, sempre tive esse desejo no meu coração. Ok. E comecei tive a oportunidade de fazer estética Tá. e entrei. Peguei uma sala, aluguei uma sala num salão, montei meu estudo de estética e comecei fluindo ali, sucesso, graças a Deus, mas eu não me sentia completa. Fui para a área de cabelos, fiz curso de cabeleireira, não me encontrei na área, Não se identificou. não me identifiquei. Eu disse, não, eu preciso de outra coisa que eu possa ajudar mais pessoas. Ok. Aí entrei na fisioterapia. Ok. Com aquele encanto de ajudar as pessoas, de ver a parte de reabilitação, de você estubar um paciente de UTI. E eu disse, não, aqui é o canto, agora vai. Ok. Não era lá que era pra estar. E eu morava em João Pessoa, estudava, trabalhava lá. Todas essas experiências você teve numa cidade capital, em João Sim, Pessoa. capital, João Tá. Pessoa. Tá. Como funcionária pública foi aqui, em Tá. Ingá. Aí eu disse, não, não é aqui. Engravidei da minha primeira filha, aí já deixei de lado a fisioterapia. Para dar prioridade a esse lado maternal, por ser o primeiro filho, foi prematura, requeria cuidados mais elaborados. Você já tinha se formado e já atuava como fisioterapeuta, era isso? Ou estava estudando? Estava estudando no Ah, finalzinho do curso, faltava 6 meses só para a conclusão do curso. 6 meses. Era. Ok. E quando Beatriz nasceu antes do tempo, desprogramou e eu disse, não, vou parar agora minha filha
me chama, o lado mãe Tá, é gritou, né? prioridade. Floresceu assim dentro de mim. Tá. E quando ela nasceu, começou a questão dos mêsversários, né? Vamos comemorar o primeiro ano de vida dela. Tá. O primeiro ano não, o primeiro mês de vida dela. E eu sentia uma dificuldade de encontrar bolos pequenos pra gente comemorar em casa. Ah. E sempre que ele encomenda, eu só faço bolo a partir de 3 quilos, bolo que daria para 20, 30 pessoas, e eu precisaria de um bolo pequeno, para no máximo 10 pessoas. Então era um problema. Era um problema. Aí foi onde eu vim, aqui no Ingá, que minha mãe é daqui, aí eu vim para uma confeiteira, colega, e cheguei para ela e disse, Simone, você faz um bolo assim, menorzinho para mim? Ela olhou para mim e fez, Rafa, tenha vergonha. Vá fazer o bolo da sua filha, porque desde pequena eu tinha essa vontade de cozinhar, sempre gostei de estar na cozinha. Minha mãe desde pequena desde você pequena, sempre gostou de cozinhar. eu acho que com 6, 7 anos eu já estava fazendo, minha mãe fazia bolo, na época ela morava em São Paulo, e para onde ela ia, eu ia com ela, era curso disso, aí tem oficina para crianças, e eu sempre estava lá com ela. Olha só. E sempre amei cozinhar, gostei de criar comidas diferentes. Nunca tinha feito, mas eu ia lá, pesquisava e saía e dava certo. Tá. E eu, a partir desse dia, eu comecei a fazer os bolos da minha filha. Então deixa eu só recapitular. Você já, desde pequena, já gostava de cozinhar, já ia com a sua mãe já estava em São Paulo nessa época, era isso? Então ela ia fazer cursos e você ia junto com ela em oficinas que tinham. Era de crianças, ela ficava lá e eu ia pra parte de crianças. Pra muitos era uma brincadeira, né? Pra mim também era uma brincadeira, mas eu amava estar ali. Olha só, e ficou registrado isso. Ficou registrado. Então olha só, pais, vocês que são empreendedores ou que desejam empreender ou que sabem da importância do empreendedorismo, muitas das vezes é importante levar os seus filhos juntos. Eu vejo alguns pais dizendo assim, não, deixa o menino aqui, Não, leve os seus filhos juntos, promovam eles para este lugar. Eu não sei você, Rafa, mas na minha época de escola, ser empresário, ser empreendedor era uma coisa ruim. Era pejorativo. Então, quando eu decidi sair da fisioterapia para ingressar na parte de confeitaria, eu fui muito criticada. Assim, tu vai deixar de estar na fisioterapia para fazer bolo, para estar dentro de uma cozinha. Então, eu fui muito, muito discriminada por isso. Hoje não. Hoje, confeitaria, você ser confeiteira se tornou uma profissão reconhecida. Mas na época que eu ingressei, não era. Era assim... Tinha gente que olhava pra mim e falava, tu faz bolo? Tipo assim, às vezes chegava, o que é que tu trabalha? Eu faço bolo. Não, tu trabalha com o quê? Só faz bolo? Eu faço bolo. Como se fosse algo secundário, não tão importante, né? Não, era importante. Mas hoje, graças a Deus, devido acho que a população entendeu a grandeza de ser confeiteira, porque a gente não entrega bolo, a gente entrega sonhos. Uau! Porque chega uma noiva, vem, a gente senta com ela, a gente vive aquele sonho com ela. Aniversário você só completa um ano uma vez, você só completa 15 anos, que é o sonho de todas as meninas, uma vez. Você só casa, faz aquela festa assim, uma vez. Então, é algo único. Você não faz um bolo de 15 anos 2 vezes. Então, é algo único. Cada bolo que a gente entrega um sonho, entrega uma coisa única, exclusiva para aquele momento. Ou seja, é uma data muito marcante, que não vai voltar mais, que vai gerar uma série de lembranças e experiências. E é engraçado porque quase todas as vezes nós temos um bolo ali, né? Todas as vezes. Muito difícil alguém não... Por menor que seja, um cupcake, mas tem algo simbólico, né? Pra comemorar, por mais simples que seja. Eu me lembro, Rafa, quando eu casei, a gente morava numa região e tinha uma padaria muito legal, né? E eu estava conhecendo a Fernanda na questão do que ela gostava, né? E aí tinha um tal de Red Velvet, que todas as vezes eu queria acertar no presente,
era só comprar um Red Velvet. Às vezes eu ligava, encomendava, às vezes eu chegava ali, era uma padaria 24 horas, eu chegava ali, tinha um pequeno mesmo, um Red Velvet ali, eu levava para ela, fazia alegria. E são momentos que eles ficam marcados, a gente pega fotos, às vezes, olha o Red Velvet. Então, realmente faz a diferença nas nossas vidas, né? O bolo, ele traz muita memória afetiva. Porque quando você pega um bolo simples, caseiro, que você come, você lembra da sua avó que fazia um bolo. Ah, o bolo da minha avó, esse bolo lembra o sabor do bolo da minha avó, da minha mãe, né? Você vai olhar um álbum de fotos, com certeza, no seu casamento, você olha nosso bolo, porque é o centro da atenção de todas as festas. Incrível, verdade. Quando você chega, eu sou assim, não só hoje que sou confeiteira, mas quando eu chegava, a primeira coisa que eu fazia, o bolo. Mãe conta que quando a gente foi morar lá em São Paulo, aqui a gente tinha o costume, antigamente os bolos eram gigantescos. E eu fui para um aniversário, foi o primeiro aniversário, assim que eu cheguei lá, de amiguinho da escola. E quando eu cheguei lá, eu olhei pra mãe, eu olhei pra mesa, eu disse, mãe, cadê o bolo? Tinha uma torta desse tamanho na mesa, lá na hora dos parabéns. Aí eu cheguei e falei, mãe, isso é o bolo e vai dar pra todo mundo. Aí a mãe ficou morta de vergonha, porque a nossa cultura aqui é ter bolos grandes, é ter fartura. E lá não, lá já são fatias gigantescas como a sua, né? Aquele pedacinho assim, uma fatia pequena pra todo mundo, deu que sobrou o bolo. Mas pra mim, que tinha a lembrança daqui dos bolos gigantescos, eu disse, que o bolo não vai dar. A confeitaria tem muito disso. Então, é uma lembrança que eu tenho, sempre tive. E quando eu faço bolo lá em casa, assim, a gente sempre procura ter bolos grandes, que fartura mesmo, assim, que é a criação que eu tive. Meu avô era muito assim, tudo pra ele. A gente veio de uma família simples, mas que, graças a Deus, sempre era muito farto com comida. Avô ia pra feira, ele trazia penca de banana, os sacos grandes de laranja. Quem chegasse lá em casa, ele fazia uma bolsinha, colocava e distribuía para todo mundo. E eu cresci com esse lado do meu avô também, de empreender. Meu avô era empreendedor também, minha mãe empreendedora. Eu vim de uma família que sempre buscou empreender. Então você já vem de uma família que já tinha esse tino para o empreendedorismo, né? Isso. Me fala uma coisa, parece que tem uma história aí de Rafa do Caixão, é isso? Conta isso pra gente. Na verdade, meu avô, ele é muito conhecido aqui no Ingá, ele era conhecido como Antônio do Caixão. Antônio do Caixão. Antônio do Caixão. Ai, que macabro. Mas é isso, eu fui criada assim, minha mãe precisou trabalhar fora e eu tive esse suporte dos meus avós para ajudar minha mãe a me criar. E eu morava com eles, minha mãe, em outra cidade, trabalhando para sustentar. Então você ficou com os seus avós e a sua mãe foi para outra cidade para poder trabalhar. Tá, e nesse meio tempo, o seu avô empreendia... Ele empreendia na cidade fazendo caixão. Entendi. Ok. Ele fazia os caixões, a minha avó costurava as mortalhas, né? Porque hoje, quando a pessoa morre, é vestida com uma roupa, né? Um terno, uma roupa... Mas antigamente eram mortalhas, era tipo uma bata azul... minha avó costurava a mortalha, meu avô confeccionava o caixão. E eu me lembro que nessa época pequena, eu sempre ajudava minha avó a fazer as grinaldas, que era de flores de plástico. A gente pegava as florzinhas e ela dizia que era cacheando a pétala para formar uma flor para montar a grinalda. Então, eles faziam isso. Meu avô fazia caixão, minha avó costurava a mortalha, fazia as grinaldas, também faziam balas para vender. Sim, meu avô ele era muito assim, fazia móveis, mas o marco deles foi a parte de caixão. Era empreendedorismo na veia mesmo. Isso. Uau! E aí, então, essa transição que você contou pra gente da questão do cabelo, Uau! É com muita emoção, então, né? Foi muita emoção.
E aí, como é que você fez para lidar com tudo isso? Aí foi questão de organização mesmo. Tá, E na época só era eu e Josi, tá. só nós duas. E foi aí na pandemia que eu precisei contratar outra pessoa. Você identificou a necessidade na pandemia. Sim, foi quando a demanda cresceu. Tinha dia do nada, segunda-feira, terça-feira, que é um dia que É mais tranquilo? mais tranquilo. Eu tava com 15 bolos agendados. Uau! E eu não parava, era assim, um dia pelo outro, 10, 15. Final de semana era 30, 40 bolos. Eram bolos menores, porém a rotatividade maior. Que no final, nos números, né? Financeiramente falando, o retorno foi muito maior Sim. do que antes da pandemia. E provavelmente também amadureceu vocês em uma série de coisas, Sim, né? sim. Porque é importante a gente lembrar disso. E foi na pandemia também que a gente conseguiu tirar o negócio de dentro de casa. Olha só, então até a pandemia. Era dentro da minha casa. Uau! E aí na pandemia entendeu que precisava mudar o ambiente, mudar o espaço. Isso. Aí, pra eu começar com os bolos decorados, eu tive que tirar o quarto das minhas filhas, que era cada uma no seu quartinho. Juntei as duas e adaptei o quarto ao meu escritório, digamos assim, né? Onde Ok. eu elaborava minhas artes. E foi ficando pequeno. A gente foi crescendo, precisou de uma geladeira grande, aí comprou um expositor grande. E o forno já não dava mais, tinha que ter outro forno Uau! industrial. Aí o fogão já era pequeno, não dava para fazer a comida de casa e as coisas do ateliê. Aí vem um fogão industrial, mesas industriais e eu disse, não cabe dentro de casa. Aí a gente alugou uma casa e colocamos o ateliê lá. Ok. Aí remodelamos aonde era a nossa casa. Hoje é o ateliê e nós conseguimos comprar a nossa casa em outro lugar. E onde a gente morava ficou exclusivamente para o ateliê. Ah, então. E foi nesse tempo de pandemia também? Foi. Uau! Faz um ano. Não, na verdade 2 anos que a gente conseguiu tirar o ateliê de dentro de casa. E da reforma que a gente passou para fazer um centro de curso mesmo, bem certinho, que é onde é hoje, que a princípio ia ser só o centro de curso e a gente resolveu adaptar o centro de curso com o ateliê, porque não tinha como eu ficar em 2 cantos ao mesmo tempo, né? Tá. Aí a gente adaptou. No dia que tem os treinamentos, funciona a cozinha. Nós temos 2 cozinhas. Ah, hoje vocês têm duas Hoje cozinhas. temos 2 cozinhas. Tá. Aí a gente fica intercalando. Quando não tem treinamento, que a demanda é grande, a gente usa as 2 cozinhas para produção. Épocas como Páscoa, Dia das Mães, Isso. Natal, Ano Novo, aí é a produção Isso. total. Uau! E Rafa, me fala uma coisa. Se você pudesse dar um conselho para quem quer empreender no ramo de confeitaria, quais conselhos você daria? Antes de tudo, você planejar. Antes mesmo de começar. Antes de começar. Você planejar, você estudar sua área, Ok. qual o déficit que se tem naquela área. Ou seja, qual o problema? De um delivery, de uma confeitaria Ok. física, de bolos simples ou bolos decorados. Ou confeitaria hoje em dia não é só bolo, como eu quero empreender, eu quero fazer algo novo. Será que minha região vai gostar de um macarrão? Será que a minha área vai ser mais voltada para o salgado? Então, você fazer o estudo mesmo, o mapeamento da área que você está, Ok. para a partir daí você ver com o que se encaixa, com o que você se identifica e consegue trabalhar nessa área. Se planejar, Tá. se organizar para poder executar. Ou seja,
antes mesmo, deixa eu ver se eu entendi, antes mesmo de criar um planejamento, mapear, identificar quais são as lacunas, os gaps, os lugares que a gente pode se entrar estrategicamente, assim como você tem trazido produtos diferentes, né, produtos que não tinham, sem aditivos e uma série de outras coisas, mapear qual é a necessidade do local. Sim, e não, mas aqui na minha região já tem uma confeitaria, eu queria abrir, eu não posso abrir. Pode sim, mas qual a importância desse mapeamento? É você analisar o que você pode ser melhor ali. Uau! Você pode ter o mesmo produto, mas com qualidades diferentes, com apresentações diferentes. Com experiências diferentes, Isso. né? Que vão gerar. Excelente, excelente. Então, vamos lá. A pessoa, ela identificou quais são... fez o mapeamento, identificou quais são os problemas que ela pode solucionar. Ela criou o planejamento. O que você diria para essa pessoa agora? Organiza, executa. Assim, é importante você ter um orçamento. Ok. É importante você ter um orçamento e você tentar trabalhar baseado em cima daquele orçamento. Então, no planejamento, ela já tem ali um orçamento, eu posso investir X, eu posso gastar X. Isso. Eu sempre passo. O Eric disse que eu gasto X e Y. Ok. Mas assim, o conselho que eu dou é gastar em X. E assim, a gente tem coisas que fogem realmente do nosso orçamento que a gente tem programado, mas assim, para você começar, você não precisa de tudo 100%. Então o ideal é você começar com o que você tem e ir construindo aos poucos. Alguém já dizia que feito é melhor do que perfeito. Isso. Então, começar com o que pode, começar com o que tem. Essa é uma chave importante? É importante. Para mim foi, na verdade, uma chave, porque talvez se eu tivesse esperado para começar, para juntar dinheiro, para começar com tudo perfeito, talvez eu não tivesse começado. Eu comecei com forma de bolo emprestada. E com menos de 3 meses eu já tinha adquirido formas novas. Olha só. Hoje você chega lá, eu tenho mais de 300, 400 formas de bolo no meu ateliê. Uau! E comecei com 3 formas de bolo emprestada. E olha só, eram formas que não tinham padrão. Não tinha padrão? Não tinha padrão, era uma forma de um modelo, um tamanho, outra forma maior e outra. Se eu cobrava tudo o mesmo preço, porque eu não tinha essa noção de custos, eu fazia, botava e vendia tudo. Aí eu fui entendendo, dali eu busquei dentro de mim que eu tinha que ter um padrão, que eu tinha que ter as formas de bolo, tem que ser, todos os bolos têm que ter o mesmo peso. Então, se você compra um bolo a mim hoje, independente, eu posso fazer 100 bolos, todos os bolos são pesados, todas as massas são pesadas. Agora já tem um padrão. Temos um padrão. Uau. E isso não serve só para bolo, para docinho. Eu vejo muito, assim, a gente observa muito. Quem trabalha com doces, às vezes a gente vai para uma festa, é um docinho de um tamanho, um docinho de outro. Então, se eu faço 1000 doces, todos 1000 são pesados, um a um. Uau! Se eu faço 1000 salgados, todos os salgados são pesados, um a um. Então, porque assim você consegue ter um padrão, você consegue ter o custo daquele produto na mão. Tem segurança. Tenho segurança e eu tenho o mais importante do que custo, do que padrão, é você entregar sempre a mesma coisa para o seu cliente. É ele saber que ele pode comprar e que ele vai sempre ter aquele produto de qualidade, né? Isso. Uau, ok. Rafa, para a gente partir para o final, tem alguém que te inspira, alguém que é referência para você? Tenho. Eu tenho grandes confeiteiras que são exemplos. Gabi Medeiros. Que honra eu tive de fazer um curso com ela. Aprendi muito. Hannah Barros, Ladinda. Fabiana Kelly. Tantas.
Tô querendo fazer um curso assim de uma que tem me inspirado muito nesses bolos infantis, que é Yasmin Montenegro. Estou gerando expectativa para que ela tá reformando o ateliê, para que o ateliê dela fique pronto logo e eu possa fazer uma consultoria com ela. Uau. Mas eu acho que a mais importante, assim, que foi o, o, o meu despertar mesmo para a confeitaria artística foi Haná e Gabi Medeiros. Um conselho você poderia dar para as pessoas que estão nos assistindo sobre quem nos inspira, sobre quem é referência para nós, sobre quem nos mentoria. Então, vou te dar um exemplo. Eu tenho mentores. E para mim, ter mentores é um lugar de segurança. Isso. Sem os mentores, eu não sei se eu estou realmente, muitas das vezes, fazendo as coisas certas. Eles que me balizam, porque eles já passaram por lugares que eu já passei. Então, Thiago, não vai por aí não. Thiago, pensa sobre isso. De repente é uma pergunta que eles me fazem. E aí aquilo me deixa pensando por um bom tempo, mas me traz uma consciência que eu não tinha antes. Então, você falou que tem algumas referências. O que é que você poderia dar de conselhos para os empreendedores, tanto para quem empreende, como para quem quer empreender também, sobre as referências, sobre a importância das referências, sobre a importância da inspiração? Eu aprendi, na verdade, na prática com isso. Não é só você olhar para aquela pessoa e você acha que ela vai... você acha bonito o trabalho dela, você admira ela, que ela vai ser o que você precisa. Ok. Eu já tive pessoas às quais eu fiz curso que eu me inspirava ali, eu tinha uma admiração gigantesca e fui me especializar, fiz uma consultoria particular que para mim seria mais proveitoso. E quando terminou a consultoria, eu olhei assim para o bolo e disse: eu não gostei. Aí sabe qual? Ela olhou para mim e fez: o problema não tá no bolo. O problema está nos seus olhos, que é perfeccionista demais. Então, antes de você criar esse encanto, aquela admiração 100% por uma pessoa, o ideal é você começar a observar o trabalho dela. Ok. Você passar dias observando, você analisando e... para poder você ter segurança de fazer esse investimento, para fazer cursos, para fazer consultoria. Porque infelizmente, tem muita gente no mercado que tá por dinheiro. Não para transmitir conhecimento, não por amor à profissão. E o propósito não se conecta. Então, eu já passei, eu acho que por 3. Não vou citar nomes, mas eu já passei por 3. Que eu gerei expectativa, assim, eu tinha grande referência e me frustrei. Porque, então, o conselho que eu dou é pesquisem mesmo, olhem Instagram, olhem Facebook. Hoje a gente tem uma ferramenta gigantesca na mão, YouTube. Então, sempre antes de eu buscar uma pessoa que eu admiro para investir em cursos, em consultorias, eu vou olhar lives que essa pessoa fez, eu vou olhar o comportamento dessa pessoa nas redes sociais, eu vou buscar mesmo o direcionamento para ver se essa pessoa, o propósito dela bate com o meu. Para que aí haja uma conexão e você possa extrair o melhor que você pode ali daquela pessoa. Porque às vezes, como aconteceu comigo, pode acontecer também com você, de você botar a expectativa naquilo e você se frustrar. Eu passei, eu acho que aí uns 4 anos para voltar de novo a querer trabalhar com pasta americana, por conta de uma consultoria que eu fiz e a pessoa olhou para mim que o problema estava em mim, não no bolo. Na casa não estava em mim, o problema estava nos meus olhos, que eu era perfeccionista demais. Então, se o meu propósito é entregar perfeito para o meu cliente, é dar o meu melhor, eu tenho que buscar a perfeição. É lógico, perfeição, tem aquele ditado, perfeição não existe. Mas, gente, perfeição existe. Você vai se aprimorando dia após dia para você dar o seu melhor. Isso, para mim, é perfeição. Alguém já dizia 1% melhor todos os dias, né? Isso. 1% melhor todos os dias.
Isso. Ok. Nossa, excelente, senhorita Rafaela. Já degustei aqui, ó, que delícia. Confesso que para mim o brownie é o melhor. O brownie não tem comparação. Mas se você pudesse deixar uma mensagem final, senhorita Rafaela, agora para todos os empreendedores, se você pudesse deixar um recado mesmo, do coração para todos os empreendedores, qual recado seria esse? Então, fé acima de tudo, você se programar e você se executar. Ok. Então, são os 3 pilares. Tá. E daí você gerir também é muito importante, você administrar. Então, antes de você começar qualquer negócio, quem quer empreender, que tem medo, não tenha medo de empreender. Você pega os 3 pilares com administração e organização e vai pra cima. Pedras no caminho vão aparecer, dificuldades vão aparecer, julgamentos vão aparecer. Mas se você tiver uma fé estabelecida naquilo que você quer, não tem nada que te pare. Tá, então, fé, planejamento e execução. Isso. Esses são os pilares. Ok? Então, olha só, hashtag, fica mais uma dica, são muitas dicas aqui no nosso Pode Solucionar, né? Então, olha só, dicas da Rafaela Leite. Fé, planejamento e execução. Se você quer empreender ou continuar empreendendo com sucesso, você vai precisar de fé, vai precisar planejar e vai precisar também executar para solucionar problemas como a Rafaela tem solucionado, como nós também temos solucionado. Eu acredito muito em você, que você vai solucionar problemas. Esse foi o nosso Pode Solucionar de hoje. É sempre um prazer poder compartilhar esses temas, falar de empreendedorismo, falar de autoconhecimento, falar de comportamento e comunicação. E é interessante que tudo que a gente vai conversando aqui engloba tudo isso. É empreendedorismo, é a gente se conhecer, é o comportamento que a gente tem diante das situações, é como a gente comunica aquilo, né? Como a gente fala sobre aquilo que está acontecendo. Então, você é sempre muito bem-vindo. Já aproveita, se não fez ainda, dá um like aí, se inscreve no canal, vai no sininho, ok? Porque a gente vai ter muito mais episódios maravilhosos. Esse só foi o segundo, ok? Então, um abraço, até mais! Fisioterapia foi entre o caixão e a confeitaria, é isso? Isso. Eu sempre assim, me perdi muito assim, tentando me encontrar. E eu ficava procurando uma profissão, uma coisa, para poder, achando, agora é isso que eu vou fazer e vai dar certo. E só que eu não tinha a sabedoria, dizer assim, o entendimento de pedir orientação, primeiramente a Deus, para gerir. Eu acho que esse é o ponto principal, que antes da gente começar a empreender com algo, a gente tem que pedir orientação a Deus, ter aquela conversa íntima com Ele e ser guiado mesmo para saber se é isso que Ele quer para a nossa vida. Ok, isso foi uma chave para você. Foi. E quando eu saí quando minha filha nasceu, quando ela completou 1 ano e 2 meses, eu descobri que vinha outra a caminho. Uau! E eu morava na capital, meu esposo trabalhava em Campina Grande, e eu lá era basicamente sozinha. Eu disse, e agora, como é que eu vou fazer numa cidade grande com 2 bebês? Eu disse, não dá. Aí eu disse, vamos pra Campina. Meu esposo chegou, vamos pra Campina. Aí eu disse, Ingá é perto de Campina, eu vou ter o suporte da minha mãe. E fica perto dele também para ele estar em casa todos os dias. E assim fizemos. Viemos pra cá. Aí quando cheguei aqui eu disse, agora, eu vou voltar para fisioterapia. Aí quando eu fui, por ser uma cidade interior, os recursos não eram tanto quanto os da capital. Ok. Aí eu disse, não compensaria para mim deixar minhas filhas e ir trabalhar fora, ganhando pouco. E eu precisei de algo que eu pudesse trabalhar e cuidar das minhas filhas. E continuava fazendo os mêsversários. Continuava fazendo os mêsversários.
Aí foi aí que minha mãe falou pra mim, por que tu não faz bolo? Eu disse, mas mãe, eu vou fazer bolo. E pra começar, cadê capital? Eu não tinha dinheiro quando eu comecei. Aí minha mãe disse, faz aqui, a gente não tinha. Tipo, a gente queria tomar um café, comer um bolo simples, alguma coisa. E era só bolo de padaria, não tinha aquele bolo caseiro, gostoso, que a gente buscava, como eu disse, memórias afetivas, bolo com gosto de vó, porque até hoje minha avó faz um bolo de fubá, que eu sou apaixonada por ele, eu já tentei reproduzir, não consigo. O bolo que ela faz é único. Uau. Coisas de vó. Coisas de vó. E eu queria ter um bolo assim, e a gente não encontrava. Quando você fala bolo industrializado, você fala daquele bolo que parece que está comendo só o chantilly ou o glacê. Só o açúcar e você não sente sabor, você só sente doce. Ok. Ou doce ou ovo. Aí eu disse, eu vou começar como, mãe? Eu não tenho dinheiro para começar. Aí eu disse, vamos fazer. Falei com minha tia, tem um restaurante, ela me emprestou umas formas de bolo. E uma amiga minha também estava precisando trabalhar e vamos fazer uma sociedade. Ok. Vai dar tudo certo. Um ajudando o outro. Um ajudando o outro. Conseguimos um cartão de crédito emprestado. Uau. Fomos no Atacadão, compramos e produzimos. Aí foi sucesso. Com o dinheiro que arrecadamos, tiramos o valor do investimento, pagamos o cartão. Com outro restante, fomos lá, compramos. E era assim, começou fazendo 10 bolos, 20. Teve um dia que a gente estava fazendo 50 bolos por semana. Uau, em quanto tempo isso? Tiago, foi muito rápido. Eu acho que foi em torno de 3 meses, 4 meses. Em 3, 4 meses? Muito rápido. Ok. E daí que a sociedade não deu certo. Tá. Cada uma seguiu para um lado, eu continuei firme com os bolos. E daí eu sempre tive um desejo que aqueles bolos não era um desejo, eu tinha certeza no meu coração que eu não ia ficar só naqueles bolos simples. Quando eu digo bolos simples, é aqueles bolos de padaria, de buraco, okay, de café. E eu queria algo mais do que aquilo. Como eu sempre disse, eu quero ajudar pessoas. Eu quero fazer alguma coisa. Essa sempre foi a intenção por trás daquilo que você fez? Ajudar pessoas? Você sempre tive claro esse desejo no coração. Uau. Sempre tive. E isso é legal, porque muitas das vezes nós encontramos muitos empreendedores com desejo mesmo de ajudar outras pessoas, que a base mesmo é ajudar outras pessoas. Mas muitas das vezes não sabe o que fazer, não sabe por onde começar, como começar. E você falou de um ponto legal, é você identificar, né? Você procurar saber o que é que você é bom, o que é que você realmente se identifica, o que é que faz sentido para você. Eu acredito que muitos empreendedores passam por essa dor, né? O que é que faz sentido para mim? A Lana teve alguns dias aqui com a gente e ela deu um dado que 70% das mulheres, elas iniciam um negócio por uma necessidade, mas elas terminam por um propósito. Olha que sensacional isso. Quer dizer o quê? Que no caminho elas vão descobrindo essa questão do propósito, mas se eu já entro num negócio e entendendo que aquilo está conectado comigo, por que a gente fala de empreendedorismo e de autoconhecimento? Porque autoconhecimento está ligado com isso, você se conhecer, você saber quais são as suas habilidades. Então, você disse aqui, ó, desde os meus 6, 7 anos de idade eu já gostava, né, de cozinhar, mesmo que tinha um monte de caixão, eu fico imaginando agora os caixões ali, ó. No meu quarto, ele dava de frente para a sala que meu avô guardava os caixões. Uau. Era a visão do meu quarto, era a sala dos caixões. Literalmente. Poderia ter participado do filme Os Caças-Fantasmas, né? Brincadeira, mas isso é legal quando você descobre aquilo que você é bom, que faz sentido para você, que identifica, vai consolidar ou ajudar pessoas. Eu já procurei ajudar pessoas, mas sem saber o propósito, e lá na frente não deu certo. Então, muito boa essa contribuição, muito bom o que você falou.
Aí daí da sociedade que não deu certo, eu fui para esse ramo e eu queria algo mais. Aí eu vou me especializar. Foi uma coisa que eu senti muita dificuldade. Foi buscar especialização Na área? Na área. Tá, por conta do quê? O que faltava? Porque aqui não tinha. Eu teria que me deslocar para outra cidade. Ok. E com criança pequena, nesse meio termo, assim, eu ainda sofri um acidente em casa, quebrei a perna, tive que fazer cirurgia. Mas mesmo assim eu não deixei de empreender. Eu cheguei do hospital e um dia, no outro eu estava sentada com a perna em cima de um banco e com a bacia lá fazendo os bolos. Um dia depois? Um dia depois da cirurgia da perna. E assim, mesmo com todos os obstáculos que tiveram para eu desistir, eu não desisti. Como eu sempre digo, cada pedra no meio do caminho a gente segura e vai lá construir nosso castelo. E fui. Apareceu uma oportunidade de um curso online com uma confeiteira que era referência para mim. E vou fazer o curso, agora. Tarará, quando fui, minha filha adoeceu. Quando eu cheguei na farmácia para pagar os remédios, coincidentemente, era o valor justo que eu tinha para pagar o curso online. Aí eu disse, não. Mas, em primeiro lugar, nossos filhos, né? Comprei a medicação, fui para casa, cuidei dela. E eu acho que com uns 2, 3 meses depois, essa mesma confeiteira lança um curso presencial em João Pessoa. Uau! Eu disse, não, agora. Mas era muito dinheiro. Eu disse, muito dinheiro. E na situação daquela época, não ia dar. Mas eu tenho um marido lindo, maravilhoso, que ele me presenteou. Foi meu presente de aniversário. Uau! Foi o curso de Haná, que ela é bem conhecida lá, Dinda. E eu fiz o curso presencial dela. E feliz da vida. E ali foi um divisor de águas para mim. Eu sempre tive esse desejo de trabalhar com o chantininho. E aqui eu fui pioneira. Eu trouxe para o Ingá o chantininho. Não tinha na cidade? Não tinha. Quando eu comecei, tinha chantilly, né? O pessoal trabalhava muito com chantilly. E tem uma diferença de sabor, de textura. E o chantininho a gente consegue fazer N bolos, N modelos. E foi daí que eu comecei com a Cakes, porque antes se chamava Ateliê do Bolo. Aí meus bolos foram ficando mais bonitinhos, o negócio, eu disse, não, esse nome não tá combinando com meus bolos, não. Vamos reformular, criar um design mais elaborado. E foi de onde surgiu a Cakes, por Rafaela Leite. E comecei a apaixonar, assim, naquele curso eu já peguei encomenda. Teve uma cliente que mandou uma foto, tu faz um bolo assim, assim, assim. Aí eu disse, eu nunca tinha feito. Eu disse, mas faço, tô no lugar certo para aprender. No meio do curso? No meio do curso. Olha só. E já cheguei e fiz o bolo lá, entreguei a cliente, amor, foi sucesso. Aí eu disse, agora eu não tenho encomendas. Eu só tinha encomendas dos bolos simples. Ninguém conhecia o chantininho, não sabia o que era. Muita gente achava que era a mesma coisa. E nessa época você já tinha alguns equipamentos necessários? Como foi? Porque você começou lá com a sua cidade, não tinha nada, fez a primeira compra, conseguiu pagar, mas como é que foi desse ponto até você chegar nesse lugar que você está nos dizendo? Eu fui investindo. Ok. Eu comprei um forno grande. Ok. Dividido em 10 vezes. Ok. Mas usado, não era novo. Trabalhava na cozinha de casa. E assim, quando eu fiz o curso, meu esposo, além dele me dar o curso, ele comprou uns equipamentos, minha mãe deu uma batedeira. E assim eu fui muito abençoada naquele dia. E com o que eu ia trabalhando, as coisas eu ia tipo espátula, eu ia comprando. Batedeira sempre quebra, a gente usa muito. Aí sempre isso aí tem que ser sempre, você tem que estar sempre com a reserva ali para ir
para imprevistos que apareçam. Faz parte do próprio Do planejamento, planejamento. já? Ok. E eu eu tinha a técnica, tinha o conhecimento, mas não tinha clientes. Olha que ponto interessante. Eu disse, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí lá no curso a gente faz os bolos de isopor, eu saí trazendo os bolos de isopor pra casa. Aí cheguei em casa, limpei lá e guardei os isopores. Aí eu cheguei e disse, agora? Eu só tinha um bolo que eu tinha feito, que tinha vendido. E agora? Eu vou postar um bolo, não tenho cliente, o que é que eu vou fazer? Aí eu tive a ideia de pegar os isopores, decorar e postar no Instagram. Uau, olha aí, outra solução. Aí eu peguei os isopores lá, decorei como se fosse um bolo de verdade, tudo bonitinho, postei a foto, encomendas do dia. E daí o pessoal começou pronto, a procurar, tá. Já fazem 6 anos. 6 anos. 6 anos. Uau! Então, você foi encontrando problemas, né, nesse percurso, mas você foi sempre encontrando uma solução. Exatamente. Se redescobrindo, né? Porque, na verdade, a solução, como o nome do podcast já diz, a solução está dentro da gente. Nós acreditamos muito nisso. A muito gente tem nisso. que se conhecer, tem que tirar de dentro da gente o que Deus quer que a gente faça. Sim, sim. E qual foi o maior problema que você, na sua percepção, você já enfrentou e você conseguiu vencê-lo? Maior problema, organização. Organização, tempo, coordenar o tempo. Ok. O tempo eu já tô quase lá. Ok. Tô conseguindo, hoje eu consigo, tivemos 2 eventos grandes agora, que foi a Páscoa e o Dia das Mães, e não precisamos virar nenhuma noite. Então antes vocês viravam à noite? Sim. Como era isso? Sem dormir. Começava a produção de manhã, só parava no outro dia à noite. Direto? Pra dar conta da demanda de encomendas. Por quê? Porque eu não tinha um planejamento. Uau! Eu não sabia administrar meu tempo. Tinha coisas que eu poderia passar para outras pessoas e eu absorvia tudo para si. E hoje eu consigo delegar funções para minha equipe e consigo dividir o tempo e consigo coordenar. Sem precisar que eu vire noites trabalhando, que eu tenha aquele trabalho exaustivo. Hoje eu consigo trabalhar, digamos, 1 dia e meio de folga para mim, para minhas filhas. Que antes eu não tinha, eu trabalhava de domingo a domingo. Direto? Direto. Não tinha tempo, não tinha feriado, não tinha nada. Nada. E hoje eu consigo. Uma das provas disso, assim, é que Páscoa foi sucesso, não precisei nem um dia. Dia das Mães também sucesso. Não precisei virar a noite sem dormir, só pelo simples fato de conseguir coordenar tempo e delegar funções. E conseguiu ainda ter tempo com a família? Sim, ainda passei. Dia dos Namorados foi aniversário do meu digníssimo esposo. Uau. Foi comemoração em dose dupla. Conseguimos nos reunir em família, em tirar esse tempo mesmo com eles, que antes jamais era impossível. Era loucura. Eu parava Dia das Mães, 6 horas da noite, assim, ó. Caía na cama, não queria nem ver menino. Era Dia das Mães sem filhos. Uau! Isso você identificou que era por conta de uma gestão de tempo não tão eficaz, Sim, era isso? Sim. Tá. Então, hoje você já poderia dizer que você tem o dobro do resultado com a metade do esforço? Porque basicamente isso. Eu entendi que trabalhava para dar conta de uma demanda e talvez hoje a demanda ela é maior, mas você com menos tempo... Com menos tempo eu consigo. Uau! Se tiver alguém passando por essa dificuldade agora, o que você poderia dizer para essa pessoa? Rafaela, que conselho você poderia dar para alguém que sente que está trabalhando muito, muito além do que deveria, não está conseguindo dar atenção para o esposo, para os filhos, para as outras demandas? O que é que você poderia dizer para essa pessoa? Planejamento. A base de tudo.
Então, se você conseguir delegar durante o dia, não só quem trabalha na confeitaria, mas em outras áreas. Vou falar específico da confeitaria. Para mim, eu sei que eu vou precisar tais produtos. Uhum. Então, se eu preciso daqueles produtos um dia antes, eu já tenho que estar com aquela lista de produtos todas prontinhas. Tal hora, tem um checklist. Uhum. Tal hora eu vou fazer isso, tal hora isso, tal hora isso, tal hora isso, tal hora isso. Então, Sim. seguir esse cronograma bem certinho facilita muito. Tá. Então, porque aí você divide tarefas. Tá. Eu coloco lá, de manhã vou mexer recheio, bater massa de bolo, tarará, organizo tudo certinho. À tarde eu já tenho que estar com massa e recheio pronto, que é para prensar aqueles bolos para no outro dia já deixar tudo decorado, pronto e entregar para o meu cliente. Só que, se eu não tenho produto, no dia eu vou ter que perder tempo no supermercado de manhã. Quando eu venho começar a montar a massa e recheio, já é à tarde, o recheio tá quente, a massa tá quente, não teve descanso, eu não consigo montar. Olha só então vai quantos... atrasar. Eu não vou conseguir terminar no horário de fechar. Então, isso leva que você vai ficar até meia-noite, 1, 2, 3 horas da manhã, fazendo o trabalho que se você tivesse planejado, você teria feito durante o dia. E o seu desafio ele é muito maior, eu imagino, porque você precisa trabalhar sempre com produtos muito frescos. Sim. Então imagina um morango. Como é que você compra um morango com uma semana de antecedência? Não tem como. Com 4, 3... Não, você não consegue comprar. Então eu entendo até a complexibilidade, porque se é um supermercado, se é uma loja de roupa, muitas das vezes a gente tem uma data maior, a gente consegue lidar melhor com aquele produto. Mas o seu produto não, ele precisa ser fresco e quem vai degustar, quem vai comer ali na hora, já está pronto para a pessoa. Então o desafio é muito maior. E para mim também que eu trabalho com uma cozinha 100% artesanal. Então, não temos nada de aditivos, nada de conservante, nenhum tipo de produto químico que dê mais durabilidade. É um diferencial de vocês? Sim, certeza. Hoje em dia você encontra para facilitar, tem muita gente que usa para facilitar, que tem demanda grande, antimofo, para evitar que o bolo mofe, conservantes para evitar que azede, ácido cítrico, essas coisas todas. E assim, a gente não usa. Nosso produto é 100% artesanal, livre de todo tipo de conservante, de antimofo, desses industrializados que dão mais durabilidade. Faz com que nossa qualidade seja maior. E vocês solucionam um problema, muitas das vezes, de quem, por exemplo, ia consumir um bolo com todos esses aditivos, né? E agora tem a opção, mesmo numa cidade de interior, de poder degustar de um produto, né? Como eu já provei várias vezes, é um produto mesmo com excelência de capital e de muitos outros lugares, né? Então, sim, isso coloca vocês na frente também, né? Sim. Eu tenho muito orgulho do meu produto e, assim, eu já tive várias experiências de chegar em confeitarias grandes, famosas e provar com aquela expectativa. E quando comeu, de certa forma, eu me frustrava e me alegrava ao mesmo tempo, porque não era aquilo que eu esperava e eu via que meu produto era superior. Me fala uma coisa, qual que foi o maior aprendizado para você nesse tempo todo quando a gente fala de empreendedorismo? Então você falou que o maior problema foi essa questão da gestão do tempo, da centralização, né? E olha só, você é empreendedor que centraliza, você está barrando o seu crescimento, tá? Centralizar é você pegar todos os talentos, todas as habilidades, tudo aquilo que as pessoas elas têm de mais excelente e você colocar dentro de uma caixinha e fechar. E o pior de tudo, você ainda continua andando, enganado, sim, Exatamente. Porque você acha que só você pode fazer, que você é insubstituível, quando amanhã você pode não estar e precise que outras pessoas façam. E aí, o que é que você vai fazer? Então isso é importante, Rafa. Eu passo por muitas empresas e eu vejo pessoas centralizando. E é interessante que tem algumas empresas que as pessoas elas acham que elas são as últimas, sabe aquele refrigerante amado por todos, ok? Quase todos, né? Acha que é o último refrigerante do deserto. A última bolacha do pacote. Só que muita gente não entende que a última bolacha do pacote normalmente está toda quebrada. Uau, olha só. Então cuidado, o empreendedor que se acha a última bolacha do pacote.
Cuidado para você não estar quebrado. Não, isso é muito sério. E quando a gente deixa de utilizar os talentos, né? No bom sentido mesmo, quando nós deixamos de não permitimos que as pessoas elas brilhem, a gente vai ter um problema. Eu gosto de dizer que eu não estou aqui para ser estrela, mas juntos nós somos uma constelação. Exatamente Eu isso. sozinho eu não consigo jogar num time, eu não consigo ser o atacante, o zagueiro, o meio-campo. E eu Exatamente. acredito que eu sou um bom técnico, mas eu não vou fazer um papel de um bom atacante. Mas eu preciso ter um bom atacante brilhando, voando naquilo que ele faz. Então isso que você falou é muito legal. Hoje eu tenho eu e meu esposo e temos mais duas pessoas que nos ajudam, Josi e Sol. Eu costumo dizer que Josi é meu braço direito e esquerdo, Tá? porque ela faz com excelência tudo, tudo Tá. assim. E eu acho importante também que para você ter, que você possa delegar isso, essa responsabilidade para uma pessoa, você treine ela também, você capacite. Isso é muito importante. E não é só chegar e dizer, você vai fazer e deixar, não. Você tem que capacitar e supervisionar para saber se tudo está saindo adequadamente. Hoje eu posso sair do meu ateliê e dizer, Josi, eu quero tal bolo, tal bolo, tal bolo, para quando eu chegar eu decorar. E ela faz. Quando eu chego, tá lá tudo. Agora, ela se capacitou junto comigo. Uau. Ela fez cursos comigo. Hoje fazemos, eu e ela, faculdade de gastronomia. Uau. Coloquei ela para se capacitar junto comigo, porque eu acho isso importante. Sim. Ou seja, ela acreditou em você, pegou a visão, por isso que faz com excelência, e você também acreditou nela. É uma via de mão dupla. Exatamente. Uau. E Josi também, a história dela é muito bonita, que ela não chegou comigo para trabalhar com bolos. Ela chegou comigo para cuidar da minha filha. Uau! Da bebezinha, da minha segunda filha que tinha nascido nesse processo E ela começou a ver eu fazer os bolos e começou a perguntar. E eu notei, assim, que ela gostava daquilo. Aí então ela foi se descobrindo também. Foi se descobrindo também. Aí eu trouxe ela para Cakes. Uau! E hoje ela é brilhante. Ela é fora da curva. E se formos parar para pensar, em todo esse trajeto você também tem ajudado pessoas. Porque olha só, de um lado tem pessoas que têm tido seus momentos como aniversários, casamento, ano novo e uma série de coisas que estão tendo uma experiência com um produto de altíssima qualidade que você faz, mas ao mesmo tempo, por outro lado, você também tem apoiado as pessoas que trabalham junto com você. Sim. A se desenvolverem, a se conhecerem e a se tornarem melhor. Um dos nossos lemas quando eu vou contratar uma pessoa, eu sempre procuro saber se aquela pessoa está disposta a crescer junto comigo. Porque eu não quero, pronto, hoje eu tenho 2 pessoas trabalhando comigo. Ok. Sol, um exemplo, supervisionando a parte de limpeza e organização. Mas quando eu chegar no nível de precisar de aumentar a demanda de funcionários, eu vou dar prioridade para crescer quem já está lá comigo. Ok. Então, eu já subo ela de cargo e já contrato outra pessoa para fazer a função que ela está fazendo. Porque já está nessa trilha de conhecimento, de entender Exatamente. A cultura. Okay. Das minhas pautas das entrevistas é essa. Você está disposto a crescer junto comigo? Porque eu preciso de uma pessoa que tenha a mente aberta, que queira adquirir conhecimentos e que queira executá-los com excelência. Muito bom isso que você falou, Rafa. Você tocou no ponto de entrevista. Tá? Você é empreendedor. Você precisa entrevistar as pessoas que você vai contratar. Você precisa conhecer as pessoas que vão trabalhar junto com você. Saber se elas têm o mesmo foco que você, saber se elas estão interessadas em crescer com você. Nós, muitas das vezes, fazemos processos seletivos e uma das coisas que a gente mais foca é entender o que o nosso cliente ele espera do colaborador para que a gente possa identificar esse perfil
e contratar. E nós mesmos, nós só contratamos pessoas também que se identificam com o nosso perfil, que entendem aquilo que a gente deseja, né? É lógico que a pessoa não vai aprender isso de uma hora para outra. Isso é um ensino contínuo, nós chamamos isso de educação empresarial. Nós vamos educando as pessoas empresarialmente enquanto a gente vai caminhando, ok? Mas se a pessoa ela não estiver indo para o mesmo foco que você, então perceba, Thiago, eu sou ligado no 220. Eu sou ligado no 220. Se eu contrato alguém que é meia fase, 60 amperes, não vai dar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Eu me lembro que teve uma pessoa maravilhosa que eu trabalhei junto com ela em um processo seletivo. Assim, pelo amor de Deus, eu pegava ela assim, pelo amor de Deus, acorda, liga. Ela se tornou como eu? Não. Mas a gente encontrou um ponto de equilíbrio para quê? Para que as duas partes conseguissem trabalhar de forma equilibrada. Então, se você é empreendedor, não encontra pessoas que se conectam com a cultura do seu negócio, se você não se conecta com pessoas que estão indo para o mesmo caminho que o seu, você vai ter problema. Tem. É como se fosse um cabo de guerra, cada um puxando para um lado. Então, muito importante isso que você falou. Muito importante mesmo. Rafaela, me fala uma coisa. Como empreendedora, qual que é seu maior sonho como empreendedora? Meu maior sonho é poder ajudar mais pessoas. Ok, isso é muito claro para você, né? Sim, eu quero ampliar a gente já dá cursos hoje no ateliê, mas eu quero aumentar, eu quero expandir. Estamos montando aí um projeto para vir cursos online. Uau! Quanto maior número de pessoas a gente puder alcançar, para mim melhor. Não só pelo retorno financeiro, porque empreender ele tem essa visão de retorno financeiro, mas também que possa ajudar pessoas hoje que não tem como começar, da mesma forma que eu fui ajudada quando eu comecei pelo meu esposo, pela minha tia que emprestou a forma. Eu quero ajudar pessoas transmitindo o conhecimento que eu sei. Então, a gente vai vir um projeto agora para junho. Uau. Vamos ter 4 séries semanais, uma por semana no caso, com receitas típicas para que as pessoas possam fazer. Quem quer fazer em casa, mas quem quer buscar algo para começar, que está desempregado, que quer uma renda extra, que possa fazer e decolar de vendas nesse período junino. Que excepcional! Não, eu quero que você fale isso, convidando as pessoas. Já vai aproveitar esse momento para convidar as pessoas. Vamos lá! Então, a primeira, segunda, terceira e quarta semana de junho teremos lives semanais de receitas de comidas típicas, enfatizando essa cultura nordestina nossa maravilhosa. Uau. Então, quem quer começar a empreender, quem quer começar a criar receitas, a vender um bolo e começar como eu comecei, ou que queira fazer mesmo para aproveitar em casa, comer com a família, um cafezinho de tarde, aquele bolinho de fubá com goiabada, com gosto de vó. Eu convido a vocês a ficarem ligadinhos no nosso Instagram, a gente vai estar soltando tudo lá para vocês. Uau! Então, hashtag fica a dica já é uma oportunidade. E o que eu acho muito interessante disso? Muita gente tem medo de concorrência. Mas eu vou fazer um negócio desse e vai abrir concorrência, e como é que eu vou lidar com isso? E olha que interessante, eu acredito muito que a concorrência ela tem o poder de fazer com que a gente avance e veja aquilo que nós não estávamos vendo. Um dos maiores aprendizados que eu tive foi, nós tínhamos, na região que eu morava antes, tinha um supermercado, era quase um hipermercado, era sensacional, muito conhecido. E aí chegou uma das grandes redes e falou, a gente vai abrir aqui, e todo mundo falou, isso vai quebrar, essa loja aí não vai dar certo, vai quebrar. E quando menos a gente imaginou, essa loja fez uma reforma extraordinária, mudou uma série de coisas, essa grande rede chegou e essa loja, ela passou a vender mais. E aí nós olhávamos e falamos assim,
Como isso? Então, existia espaço para as duas partes, mas existia espaço para aquela rede que já estava lá crescer mais ainda. Sim. Né? Então, eu acredito muito nesse empreendedorismo que empodera outras pessoas para que elas possam ter oportunidade também. A pandemia foi mostrou isso para a gente, do poder do empreendedorismo, né? Como é que você enxerga isso, Rafa? Eu penso o seguinte, o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Então, eu estou sempre em busca de melhorar cada dia mais, em busca de dar meu melhor a cada dia. Eu fiz uma live agora na Páscoa e eu ensinei receitas, acho que foi um bolo de cenoura com chocolate, que eu abri uma enquete e foi o mais pedido. E era um dos itens que estava no meu cardápio de Páscoa. E estava no seu cardápio de Páscoa e você ensinou. E eu ensinei. Uau! E eu tive depoimentos de pessoas que fizeram e venderam e ganharam renda extra. Olha só! Então, isso é muito gratificante. Aí eu te pergunto, isso te empobreceu? Não, me engrandeceu, me enriqueceu. Me enriqueceu de orgulho de mim mesma. Me enriqueceu com o coração ainda mais generoso, ainda me enriqueceu com vontade de ainda mais ajudar pessoas. Empreendedor, fica a dica para você. Quanto mais você impulsiona outras pessoas, mais você vai enxergar um lugar, um oceano que você não enxergava antes. Isso é muito importante, muito importante. Eu tenho colegas, eu costumo dizer não gosto de chamar de concorrentes, eu chamo de colegas de profissão. Ok. Eu me dou super bem com várias pessoas. Tenho colegas que ligam, que pedem um glitter emprestado, tem colega... E assim, eu acho que é isso, a confeitaria é isso, ela é troca de conhecimento. Eu tenho duas grandes amigas que eu conheci na confeitaria, conheci nesse curso presencial que eu fiz da Ladinda, que é Kelly e Adria. E assim, a gente se junta, a gente tá inventando, criando coisas juntas. Agora mesmo a gente vai ter um curso no mês de junho, em Remígio, que eu vou pra lá dar curso. Ela vem aqui dar curso no meu ateliê. Uau. E assim, a gente se ajuda. Eu acho que quanto mais a gente... Quanto mais se juntar, quanto mais a classe confeiteira se juntar, mais ela cresce. Só que infelizmente não é assim. Quando eu comecei, tinha gente que fazia bolo que deixou de falar comigo. Só pelo simples fato. Mas o problema não tá no que a pessoa olha pra você e deixa de falar com você. Tá no que você lidar com essas pessoas. Que aí passa por você lidar com você mesmo antes de todas as coisas, né? Exatamente. Por isso que eu concordo quando você disse que o nosso maior concorrente somos nós mesmos. Nós. Como é que você lidou com as críticas, Rafaela, para chegar até aqui? Eita, no começo eu sofri muito, viu? No começo eu via críticas e eu ficava muito triste, pra baixo, mas eu aprendi que as críticas servem pra gente melhorar e se erguer, né? E quantas críticas eu precisei ouvir pra eu chegar até aqui? Eu gostei do seu bolo, mas eu achei o recheio um pouco doce. Aí eu já dali, eu agradeci ao cliente e fui lá. Eu sou muito de criar receitas. Tá. E todas as receitas que eu tenho hoje são criações minhas. Uau! Eric sempre olha pra mim quando eu digo, Eric, eu quero fazer tal curso. Ele faz, pra quê? Que quando chegar em casa tu vai mudar a receita. Mas assim, a gente pega uma base. Sim, sim. Aí, um exemplo, eu fiz um curso de tal bolo, aí eu vou lá, pego aquele bolo e vou. Não, eu como primeiro, eu sou muito assim, de provar. Tá. E eu vejo, aqui eu posso melhorar assim, assim, assim. Aí vou pra prática. E assim eu fui, quando o cliente falou, esse recheio tá um pouco doce. Aí eu comecei a usar uma porcentagem de cacau maior, diferenciado. E fui ajustando. O 100% fica amargo, o 50% fica assim. Se eu misturar os dois... Hoje, nas minhas preparações, eu uso 3 tipos de cacau diferentes. Uau! Então, eu faço um mix. E esse mix eu porciono, eu preparo a porção de acordo com o que eu
do paladar dos meus clientes. Tá. E as críticas, elas são muito importantes. Quando a gente começa, a gente não tem maturidade para aceitar e digerir, né? Mas quando você começa a ver seu negócio com os outros olhos, você vê que críticas são importantes. As críticas que eu tive quando eu comecei, foi baseada nelas que eu cheguei até aqui. Elas não te impulsionaram para que você estivesse Isso. aqui. Qual que foi na sua percepção, claro, se você puder comentar, a crítica que mais pesou para você? O que é que você fez para poder se desvencilhar dela para chegar até aqui hoje? A crítica mais pesada. Que mais pesou para você? Oti, eu acho que eu não tive uma crítica pesada, assim, Ah, de me impactar. Assim, as críticas que eu recebi foram mais sugestões. feedbacks. Assim, para pontos de melhoria. Isso. Ah, ok. Mas teve alguma situação que te desestabilizou e você precisou de uma ação totalmente diferente para sair daquela situação ou não? Tive no começo, quando a gente teve a quebra da sociedade. Ah, ok. Isso foi marcante. Foi marcante pra mim. Tá. Foi um recomeço? Ou Não, foi uma eu dei continuidade? Eu dei continuidade. Tá. Eu dei continuidade. Até porque o projeto, quando a gente começou, foi meu. Ah, ok. Você que fez o convite. Sim. Ok. Aí a pessoa não quis, mas a amizade seguiu. Até hoje ela é minha cliente e amiga. E eu acho que pelo fato da amizade, quando teve esse rompimento da sociedade, o que pesou assim foi pelo fato da amizade. Ah, ok. E me fala uma coisa, o que hoje o empreendedorismo representa para a Rafaela, transformou na vida da Rafaela? Como você vê isso? Eu hoje vejo o empreendedorismo como... Eu digo que é um sangue que corre nas minhas veias. Eu não me vejo sem a Cakes. Eu não me vejo sem empreender. Eu não me vejo sem fazer bolos. Eu não me vejo sem isso. Ah, hoje já faz parte Já faz mesmo? parte de mim. Uau. E assim, a maior prova disso é chegar na apresentação da escola, uma entrevista que fizeram a minha filha. Na escola, ela com 2 anos e pouquinho, 3 anos. E ela disse que quando você crescer, o que é que você quer ser? Eu quero fazer bolo igual a minha mãe. Uau, referência. E isso me enche ainda mais de orgulho. Eu acho que é mais prazeroso para mim ter esse reconhecimento da minha família do que certas vezes de pessoas de fora. E assim, eu ver toda a força que o meu esposo, ele me dá, ele segura na minha mão, às vezes tá aquele... A correria, você vê os filhos crescendo, você fica um pouco ausente e você quer desistir e ele segura na minha mão, ei, não, você nasceu para isso. Então ele é a peça-chave também do meu negócio de empreender. Hoje a gente empreende juntos. Uau. Ele deixou a empresa dele para se juntar com a minha. Olha só, acreditando mesmo em você, no seu sonho. Isso. Uau. E hoje, sem ele, eu acredito que a Cakes não chegaria aonde ela vai chegar. Então, olha só. Hashtag fica a dica para você, marido. Marido e também esposa. Eu acredito que o casamento, ele é muito importante no empreender. Independente se o casal empreende junto, independente se um empreende, o outro trabalha fora, mas a compreensão, a parceria, o parar para ouvir, né? Tanto o esposo, parar para ouvir a esposa. Eu sei que é um dia desgastante. Ajudar com os filhos. Ajudar em casa, às vezes a esposa tá na lida, chega em casa, tem um almocinho pronto. Ou pelo menos uma marmita, né? Uma marmita, né? Mas, lembrou, né? Se preocupou, isso é importante. Não é aquela questão de, porque você está fazendo, você precisa se virar. Não. É essa parceria, essa sintonia entre os dois. E por onde eu passo e existe essa sincronia, essa parceria funciona.
Mas os maiores problemas que nós temos também, um dos maiores problemas, eu trabalho com empresas familiares, é essa disfunção. Muitas das vezes é a mulher que não entende o porquê o homem faz o que faz, é o homem que não entende o porquê a mulher faz o que faz, é a falta de apoio mútuo, que muitas das vezes resulta em muitas brigas, muitas confusões, e aí os filhos veem aquilo e falam assim, eu quero seguir essa profissão? Eu quero fazer isso? Não, não é isso que eu quero para mim não, mas por quê? Porque não tem uma referência. Exatamente. Não tem uma referência em casa, então esforce em si mesmo para conversarem, dialogarem, para um promover o outro. Independente se trabalha junto, se não trabalha junto, a família é a chave. A família é a instituição mais perfeita, a instituição mais querida do coração de Deus. E se eu tenho uma família disfuncional, o restante das coisas elas vão ser disfuncionais. Isso é muito sério, Rafaela. Isso é muito, muito, muito sério. Se eu não tenho se eu não me esforço para fazer com que a minha família ela seja funcional, então agora eu passo a ter problemas para fazer essa gestão. Tá? Empreendedorismo é uma coisa, para mim, eu não consigo empreender hoje sem a minha esposa, no sentido, ela é minha parceira no empreendedorismo. Ela é quem está junto comigo. Então ela é que se preocupa, que pergunta como foi, como está sendo, que impulsiona. Esse projeto mesmo do podcast. Então, grande parte do projeto do podcast, ela apoiando, tem um monte de coisa no suporte, que ela dá suporte, que ela apoia para fazer. Então, o empreendedorismo, ele é chave, né, na nossa vida, eu acredito muito nisso, mas a família, ela está à frente disso. Sim, sempre em primeiro lugar a família. Se não for isso, a gente vai ter problema, tá? Agora, vamos aproveitar, né? A gente tem aqui a gente tá falando tanto da cakes, né? A gente tá falando tanto dos doces, dos bolos, né? A gente tem aqui um lanchinho da cakes que a gente já vai desfrutar. Mas não é só bolo que a Cakes faz, né? Não. Você pode comentar um pouquinho sobre isso, enquanto agora eu vou desfrutando? Fazemos bolo, salgado, doce. Hoje você tem a festa completa na Cakes. Dá pra mim, pelo cardápio, adquirir uma festa? Sim. Criamos agora, fizemos uma mesa de petit four, que foi um sucesso em um casamento que tivemos aqui. Foi uma mesa linda, gigantesca, com muitos dos nossos produtos, bolo de rolo, porque aqui na região só quem faz sou eu. O bolo de rolo original pernambucano. Eu sou a única aqui na região que trabalha com macarrons. Então, quer dizer que é mais um problema, ou mais alguns problemas que você vem solucionando. Sim. Não tinha quem fizesse e você faz. Sim. Para você adquirir um macarrão, ou você teria que se deslocar para Campina ou para João Pessoa. Na Redondeza, Itatuba, Serra Redonda, Mogeiro, Juarez, Alagoa Grande, Itabaiana. Só eu que trabalho com macarrons. Uau! Macarrões feitos exclusivamente 100% farinha de amêndoas. Né? Tá. E aí, por exemplo, eu vou falar de um produto que pra mim é o melhor. O brownie. Brownie. Não, o brownie, gente. O brownie é espetacular. Como que chegou porque você, pelo que eu entendi, você começou pelo bolo. Sim. E como é que foram chegando esses outros produtos? Foi desejo no meu coração mesmo de ir ramificando. Porque assim, o bolo ele é muito importante, é o que eu mais amo. Amo fazer tudo, mas o bolo em si, a decoração de bolo. Hoje a gente já entrou na área também, não só de chantininho, mas também de cake designer, que são bolos artísticos, gigantescos, assim. Eu já cheguei a fazer um bolo de 30 quilos, todo de verdade. Todos os andares quilos? de bolo. Sim, foram 4 andares, um bolo, a coisa mais linda. Uau. Que ficou, porque era o sonho da cliente ter um bolo para ela grande, que os convidados tivessem fatias generosas. Uau! E Era o sonho. Era o sonho dela. Olha só. E a gente, assim, um dos vídeos que ela mandou pra mim mesmo foi lá o câmera filmando, sendo partidos as fatias bem grandes, e ela postou.
e comentou nos stories dela: aniversário é assim, fatia de bolo generosa. Realizada. Realizada. E assim, o feedback que eu recebi daquele bolo foi algo lindo, que me motiva, gente, cada dia a querer dar meu melhor. E a gente tá se especializando também agora em toda a confecção de bolo artístico, chegando equipamentos novos. Opa! Pra aumentar, pra gente que a gente consiga aumentar a demanda desses bolos, porque são bolos mais demorados. Tem bolos que a gente passa uma semana, 2 na confecção de um bolo. Uma semana ou 2? Sim. Na confecção de um bolo? De um bolo. Por exemplo, esse bolo de 30 quilos, quanto tempo? A arte em si, né? A arte é mais demorada, flores, os modelados. Hoje eu tenho 2 parceiras que me dão um fôlego a mais, que é Micaele nos biscuits e Lita nas flores em açúcar. E aí eu consigo, mas quando ele foi mais rápido por isso, porque eu tive o suporte delas para fazer flores e biscuits. Mas quando eu preciso confeccionar mesmo, é que o trabalho, eu vou fazer um bolo para esse final de semana, que eu tô confeccionando as flores do bolo. Então já faz 2 semanas que eu tô lá, pétala por pétala. Você produz, você quem faz? Sim, as flores em açúcar. Uau! Então as flores são produzidas individualmente, pétalas por pétalas. Então é um trabalho muito mais, a arte do bolo é muito mais demorada e muito mais trabalhosa do que o bolo em si. Sim. O bolo a gente faz em um dia. Tipo, começa de manhã, termina de tarde. Mas assim, o processo que antecede o bolo é o que é mais demorado. E aí que vem o que você disse um pouquinho antes. Se você não tiver um bom planejamento, Sim, se você não tiver uma gestão de tempo eficaz, você acaba se perdendo e não dá conta. Isso. Uau! E uma coisa muito importante também para a confeitaria é você ter todos os custos, tudo certinho. Porque hoje em dia o mercado ele está oscilando muito de preço. Hoje você compra um leite condensado, pronto, hoje a gente está comprando por R$6,50, R$7. Quando eu comecei, eu comprava um leite condensado por R$1,80. R$1,80? Era R$1,80. Na pandemia que começou a subir, tipo, era R$2,80, R$3, era um absurdo um leite condensado por R$3. A gente saía daqui, às vezes em Campina era mais caro, a gente saía daqui, compensava a gente sair daqui pra João Pessoa pra comprar do que comprar em Campina. Uau, pela diferença de preço. Pela diferença de valores. Tá. E assim, se a gente não tivesse esses custos na mão, pra gente começar com esse leite condensado de R$3, hoje tá basicamente quase R$3 a mais. E como é que você fez porque pelo tempo que você começou, você pegou essa fase da pandemia, né? Sim, na pandemia foi uma época da época que eu mais vendi. Uau! Incrível que pareça. Foi a época que eu mais vendi, foi a época de pandemia. Acho porque todo mundo tava em casa, aí dava vontade de comer, né? E sempre tinha um bolinho. Assim como tá dando vontade de tomar um café agora? O café escutou um cheirinho de café, assim. Não sei se você escutou o som, mas tá chegando um cafezinho aqui maravilhoso. Muito bom. Então, na pandemia, Rafa, foi um dos períodos que você mais vendeu? Vendi. Uau! E como é que fez para dar conta, para administrar isso? Porque agora você precisa administrar não só o tempo como o planejamento, mas gerir as emoções por tudo que estava acontecendo, gerir uma alta demanda, gerir a sua casa, as crianças deviam estar em casa agora. Como é que foi dar conta de tudo isso? E eu engravidei na pandemia.